O agroextrativismo é uma atividade diretamente relacionada ao meio rural e que representa uma excelente oportunidade de trabalho para os jovens. Entre as ocupações e as atividades de trabalho dentro do agroextrativismo estão os trabalhadores em cultivos regionais, como a produção de flores, de frutas e de hortaliça, a criação de pequenos animais, como a criação de abelhas ou a criação de aves, o extrativismo florestal para a produção de mudas, para a recuperação de áreas degradadas ou até mesmo para a produção de madeiras, e o artesão regional, que pode trabalhar na produção de artesanatos utilizando palhas, sementes ou até mesmo na produção de conservas de alimentos. As atividades ligadas ao agroextrativismo podem ser feitas de forma bastante simples e artesanal, ou usando modernos recursos da tecnologia, como máquinas, diferentes insumos, recursos de informática, com um caráter mais empresarial. De qualquer forma, seja qual for o sistema adotado, tem que haver sempre a preocupação com os trabalhadores rurais, com os consumidores, as suas necessidades e expectativas, bem como com a preservação da natureza. Da natureza para o seu dia a dia, tudo fresquinho. Hoje a gente vai conhecer uma atividade que oferece várias oportunidades de trabalho. Você vai ver a criação de aves e conhecer sobre o fantástico mundo da apicultura. Aprender sobre o extrativismo florestal e como utilizar a fibra da bananeira para o artesanato. E ainda saber como transformar em conserva os alimentos da floresta ou da sua horta. Quando a gente vai começar um trabalho com agricultura ou com extrativismo, a primeira preocupação que se tem é com o ambiente em que as plantas vão crescer. Tanto o cultivo de frutas como a maior parte do cultivo de hortaliças são feitos na terra. Por isso é preciso conhecer bem o solo e a sua relação com as plantas. E a produção de mudas é muito importante para garantir uma lavoura de boa qualidade, produtiva, sem pragas e doenças. E uma das maneiras de conservar essas mudas são as estufas cobertas. As telas e coberturas protegem das chuvas mais fortes, do sol nos períodos mais quentes e até do ataque de pragas. A gente está numa área de produção de mudas, né? Uma estrutura feita para isso, a gente chama de viveiro, a gente pode chamar até de berçário, onde as mudinhas são preparadas, né? Aqui se optou por utilizar uma estrutura mais barata, com material alternativo, um material mais rústico, né? As mudas são preparadas nessas bandejas de isopor, que facilita muito o trabalho de transplante. E as mudas são produzidas nessas bandejas, que são abastecidas com substrato. A gente também procura utilizar um material disponível na propriedade para fazer o substrato. Elas ficam aqui em torno de 3 a 4 semanas de um modo geral, variando um pouco conforme a espécie, conforme a época do ano e as condições climáticas. Então, depois que as mudas atingem o ponto de transplante, elas virão para o local definitivo, que é uma área geralmente preparada com um maquinário adequado. Pode-se utilizar um maquinário adaptado a pequenas propriedades, como é o nosso caso aqui, foi preparado com um microtrator. De um modo geral, nessa área se faz uma análise de solo para a gente ver as condições de fertilidade desse solo. A partir desses resultados, a gente programa uma adubação e as plantas foram transplantadas para os canteiros então preparados, né? O momento de transplante das mudas é um momento em que elas passam por um pequeno estresse. Então, imediatamente após essa operação, se faz uma irrigação da área, que no nosso caso aqui é realizada por aspersão. Brócolis, alface e beterraba são dezenas as hortaliças. De algumas consumimos apenas as flores, como é o caso da couve-flor. De outras, apenas os frutos. É o caso do tomate, do pimentão e da vagem. Tem ainda aquelas que nos oferecem suas folhas, como a couve, a alface e a chicória. Já da mandioca e da cenoura, o que comemos são as raízes. Diante de tanta diversidade,
O primeiro passo para quem quer cultivar uma horta é saber que tipo de hortaliças quer plantar. Essa horta é uma horta diversificada, com várias espécies de folhosa e algumas variedades entre essas espécies, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma alface variedade crespa e roxa, que tem sido, inclusive, mais procurada por alguns consumidores. É possível se aproveitar espaços para o cultivo misto, onde no mesmo local se cultiva simultaneamente espécies de hortaliças, espécies anuais, frutíferas e plantas que ajudam a compor a paisagem e a biodiversidade e também servem como plantas adubadeiras. Como aqui que temos o exemplo de um consórcio com cúrcuma, banana, acerola, limão Tahiti e gliricídia. Um fator importante na produção de hortaliças é a quantidade de água presente no solo. Ela tem que ser farta e de boa qualidade. É por meio da água que as raízes absorvem os nutrientes presentes no solo. Então, nas áreas que são irrigadas, é importante que não haja encharcamento, né? Ao se identificar excesso de água, acúmulo de água em algum ponto da área, tem que se providenciar valetas para que a mesma seja drenada. Tão importante quanto preparar bem o solo para o plantio é reconhecer e combater as diversas pragas e doenças que podem causar danos às plantações. O nome praga é dado aos insetos que atacam as plantas, alimentando as suas folhas, flores, brotos, caules e raízes. Para se manter a população desses insetos que são desejáveis, que são benéficos, como os polinizadores, existem alguns procedimentos que podem ser adotados, como a manutenção da biodiversidade, plantio de espécies que produzam flores, enfim. Outros procedimentos também podem ser adotados para se minimizar os problemas com pragas e doenças, como a adubação equilibrada e o não uso de agrotóxicos, que causa um desequilíbrio na fauna como um todo, o que pode acarretar, inclusive, novos problemas de pragas e doenças. Agora que a gente já aprendeu a como cultivar e manter uma horta, vamos à nossa segunda ocupação, o extrativista florestal de produtos regionais. O Brasil é um país de enormes dimensões. Nós possuímos dimensões chamadas dimensões florestais. O Brasil é um país de vocação florestal. Nós possuímos um território de 850 milhões de hectares, onde mais de 500 milhões de hectares são cobertos efetivamente por florestas. Nós possuímos uma série muito grande de terreno cobertos por florestas nativas e também áreas enormes cobertas por plantios florestais, plantios de pinos, plantios de espécies de eucaliptos, que são fornecedoras de matéria-prima para uma série de indústrias e processos. Dentro dessa história da floresta fornecer matéria-prima para indústrias, para processos produtivos, nós possuímos uma divisão entre a madeira, principal produto florestal, e produtos florestais não madeireiros. A gente vai falar um pouquinho do consumo de madeira para processos industriais e produtos que utilizam a madeira como matéria-prima. Então, as florestas são geradoras de madeira na forma de madeira serrada para utilizações na construção civil, habitações, esquadrias, ou seja, portas, janelas, produtos de madeira de suporte à construção civil. Indústrias como a indústria moveleira é uma grande consumidora de madeira, a indústria siderúrgica, a indústria de celulose e papel, um grande consumidor de madeira, uma das maiores indústrias do mundo de celulose e papel, são baseadas em florestas brasileiras de eucalipto e pinos, ou seja, a gente possui uma grande quantidade de indústrias nesse segmento. Enfim, a floresta é geradora de empregos, oportunidades e atividades ligadas à extração de madeira. O extrativismo da madeira é uma prática bastante antiga. Durante muito tempo, florestas inteiras foram devastadas sem planejamento. E a natureza não teve o tempo suficiente para se renovar. Por isso, o manejo florestal é tão importante nos dias de hoje. Existem selos ou certificados que comprovam e garantem que a madeira que está naquele produto que está sendo consumido foi produzida ou extraída da floresta segundo um sistema de plano de manejo florestal sustentável. O selo mais utilizado é o selo da FSC,
que é um comitê administrativo que atua em uma série de países e que comprova, registra e fiscaliza a origem da madeira e também de outros produtos florestais. Então, quando a gente vai a uma loja adquirir um móvel de madeira, por exemplo, e esse móvel possui o selo da FSC, a gente tem como saber ou como confirmar que aquela madeira foi extraída de forma racional e que não prejudicou a floresta em sua sustentabilidade. Bom, falando um pouquinho da origem da madeira atualmente consumida no Brasil, a gente conhece as informações de que praticamente 80% de toda a madeira consumida vem das regiões amazônicas. Então a madeira consumida no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros, ela é basicamente vinda ou trazida das regiões amazônicas do norte do país. Outros polos produtores de madeira, que trabalham então com a madeira plantada, com a madeira de pinos, a madeira de eucalipto, são os polos moveleiros, polos de indústrias de papel e celulose, que têm outra situação, ou seja, eles trabalham com madeira que foi plantada especificamente para aquele uso. Raízes, cascas, folhas e sementes, óleos, resinas, gomas, látex, cipó e até medicamentos. Das palmeiras, podemos extrair materiais para a construção de paredes, pisos, coberturas, confeccionar cestos e muitas outras utilidades domésticas. Além da madeira, a gente possui, sendo gerado na floresta, o que a gente chama de produtos florestais não madeireiros, ou seja, são óleos, fibras, ceras, gêneros alimentícios, produtos aromáticos, ou seja, materiais que dão origem a produtos e são utilizados em processos que não propriamente utilizam madeira. Ou seja, os produtos florestais não madeireiros podem ser extraídos de forma extrativista ou de forma comercial, por atividades ligadas ao setor florestal. Então, dentro desse contexto dos produtos florestais não madeireiros, é muito incidente a questão do extrativismo florestal. Então a gente tem reservas extrativistas, nós temos os povos da floresta, ou seja, os índios, caiçaras, seringueiros, castanheiros, que vão utilizar esses outros produtos como forma de subsistência e geração de uma atividade para manter a sua qualidade de vida. Tirar da floresta a madeira e uma enorme variedade de produtos de forma sustentável e respeitando os chamados povos das florestas e os ecossistemas, representa uma atividade produtiva e importante para a economia do país. E dentro da área florestal, então, a gente possui também uma série de oportunidades, de atividades, ou seja, de ocupações ligadas à área florestal. Então, nós possuímos atividades desde a identificação das espécies, coleta de sementes, o plantio, a produção de muda nos viveiros, são ambientes de oportunidades de trabalho. Depois essas mudas ou essas sementes são transformadas efetivamente em floresta, ou seja, esse material é levado para o plantio, gera a madeira e os outros produtos e também a gente pode encontrar atividades ligadas à extração da madeira, ao corte, ao transporte florestal e efetivamente ao consumo e processamento da madeira. Então, dentro da área florestal, a gente possui uma série de oportunidades de emprego, alocação e desenvolvimento de uma atividade profissional. Agora nós vamos conhecer novas possibilidades de trabalho com a criação de pequenos animais. A apicultura é a criação de abelhas para a produção de mel, cera, própolis e geleia real. No Brasil, a abelha criada pelo apicultor é a Apis mellifera, também chamada de abelha africanizada. Todo cuidado é pouco na hora de manejar abelhas africanizadas. Seu veneno é altamente tóxico e pode até matar. A criação de abelhas deve ser feita em local isolado para evitar a entrada de curiosos. Em caso de acidentes, a vítima precisa ser removida imediatamente para um hospital. A apicultura trata-se da criação das abelhas melíferas, conhecidas cientificamente como Apis mellifera. Apis mellifera é uma abelha exótica
que foi introduzida no século XIX no Brasil através dos colonizadores europeus. Ela inicialmente se desenvolveu através da criação artesanal. Ela sofreu algumas dificuldades frente às abelhas silvestres já existentes no Brasil. Logo depois, então, na década de 50, foi introduzida a raça africana, por ser mais aclimatada às condições brasileiras. E a abelha africana se miscigenou com as abelhas europeias já existentes no Brasil e então formou a abelha africanizada. A abelha africanizada ocupou todas as Américas, América do Sul, América Central, América do Norte, em cerca de 60 anos. E se tornou um dos maiores criações já vistas no mundo, por causa de ser uma abelha totalmente diferente, adaptada às condições tropicais. Em decorrência dessa ocupação, o Brasil se tornou o 11º produtor mundial de mel. No campo, as abelhas forrageiam o néctar, o pólen, as resinas, a água e outros recursos que existem na natureza. E na colmeia, elas processam diversos produtos para garantir a sua sobrevivência. Olha só que lugar perfeito para a criação de abelhas. É aqui que elas vêm buscar o néctar para produzir o mel. Um campo florido é a garantia de alimento e abundância. Uma boa região para a apicultura tem mais de 2 floradas ao ano. Se é bom para a gente, que dirá para as abelhas? Hoje a apicultura se tornou um agronegócio devido à gama de produtos decorrentes das suas produções. Então nós temos o mel centrifugado, nós temos o mel em favo, nós temos a cachaça, o vinagre do mel, nós temos os sabonetes do mel ou de outros produtos como a geleia real ou então no sistema artesanal. Nós temos a famosa própolis. A própolis hoje coloca o Brasil como alimento, como medicamento. Hoje ele é considerado pelo Japão como vamos dizer assim, uma substância milagrosa devido à sua flora. Nós temos as pomadas de própolis e de apitoxina. Enfim, estão surgindo várias outras possibilidades que a indústria vai estudando e lançando também. Como alimento, esse é um produto também que necessita controle de qualidade, para que a gente possa garantir que esse produto que foi inicial mantenha sua qualidade até o consumidor. E há uma necessidade de um exame laboratorial para detectar problemas decorrentes do manejo no campo. Aqui nós vamos saber mais sobre outra criação de pequenos animais, a avicultura, ou criação de aves. Mas antes é preciso decidir, o ovo ou o frango? Algumas raças são boas, tanto para corte como para a produção de ovos. Se você pretende começar um negócio, o melhor é entender bem sobre o assunto. Agora vamos ver algumas dicas de como preparar e conservar um aviário. Bom, o ovo, sem dúvida nenhuma, é um alimento de excelente valor nutricional. Toda vez que a gente quer comparar a proteína de algum ingrediente com uma proteína padrão, é com a proteína do ovo que ela é comparada. Ele tem que ser consumido, deveria ser consumido uma quantidade muito maior no Brasil, o consumo em países desenvolvidos é muito maior. E a gente consome os ovos in natura, mas também consumimos uma grande quantidade de ovos nos alimentos, né, que são processados aí pela indústria devido às suas características de agregar, formar espuma. Então ele é muito utilizado tanto em receitas doces como em receitas salgadas. Nós temos que produzir então esses ovos. Mais uma vez, a avicultura brasileira ela é uma avicultura de referência. Nós somos grandes produtores e exportadores de ovos e também produtos de ovos. E o produtor tem que decidir se vai produzir os ovos então num sistema convencional ou num sistema agroecológico. No sistema convencional, as aves em geral, elas são alojadas em gaiolas. Esse alojamento em gaiola ela é um alojamento inclusive caro, mas é bastante eficiente para separar as aves das suas fezes e isso impede o surgimento de várias doenças, né, que completariam um ciclo com a reingestão das aves com o parasita que estariam nas fezes. Então a gente teria um sistema intermediário que seria esse sistema em chão, em que as aves botariam os ovos nos ninhos. A gente tem que entender que isso aumenta bastante a chance do surgimento de doenças na granja, então o manejo tem que ser muito melhor
feito, principalmente as práticas, né, ligadas à biossegurança. O manejo da cama é bastante importante, então cama é o que a gente chama desse material que a gente coloca no chão. Ele pode ser feito de diferentes materiais, dependendo da região em que a propriedade, a granja está estabelecida, mas um muito comum e de bastante qualidade seria a cama de maravalha. Então, tanto no sistema caipira como no sistema orgânico, as aves não podem ser alojadas em gaiola, então elas são criadas nesse sistema no chão. Entretanto, diferente do sistema aqui, né, essas aves ainda estão em sistema convencional, porque no sistema caipira orgânico, obrigatoriamente essas aves teriam que ter acesso à área externa e a densidade lá fora seria aproximadamente 3 metros quadrados por ave. Essa é a densidade mínima estabelecida pelo Ministério da Agricultura. Entretanto, é uma área muito pequena. Eu recomendo que seja no mínimo o dobro, 6 metros quadrados por ave. As aves, elas iniciam a postura aproximadamente com 20 semanas de idade e depois elas vão permanecer nesse galpão durante mais 13 meses no mínimo, com uma excelente taxa de produção. Mas essa percentual varia de acordo com a idade. Então, quanto mais velhas, maior espaçamento vai ocorrendo entre as ovulações e um número menor de ovos a gente vai obtendo por dia. Mas ao final do período, se bem manejado, esse lote ainda vai estar produzindo 65% a 68% de ovos. Então, a cada 100 galinhas, a gente ainda obtém 68 ovos. As aves que realmente param de botar, elas têm que ser descartadas do lote. Então, quando a gente fala 65%, todas estão botando ovo, apenas o intervalo entre as ovulações é que vai sendo mais ampliado. Como é que a gente reconhece uma galinha parou de botar? Essas aves, na verdade, elas já estão em final de produção, elas vão ser descartadas na semana que vem. Por isso que, inclusive, a gente vê aí o empenamento delas já não está tão perfeito como se elas estivessem mais jovens. Mas as galinhas que param de botar, a gente tem como reconhecer e então descartá-las. A gente pode observar essa ave aqui, que ela é vermelha, isso é uma característica dessa linhagem. Né? A cor da pena, na verdade, a galinha é da do pai. Essa é uma galinha, uma híbrida, a mãe dela é uma raça de penas brancas, por coincidência, que é uma excelente produtora de ovos, que é a Leghorn branca, e o pai é alguma raça semi-pesada, que foi utilizada nesse cruzamento justamente para a produção de ovos de casca escura, para atender um segmento de mercado que tem interesse em comprar ovos de casca escura. Então, se a gente observar aqui, a gente vê, né, que ela é toda vermelha, mas essas poucas penas brancas mostram que a mãe dela era dessa raça Leghorn. A gente observa aqui a crista bastante desenvolvida, vermelhinha. A crista depende da raça, depende da idade da ave, mas aqui dentro desse plantel a gente observa que a crista está bastante vermelha, sinal que o ovário está produzindo hormônios e, portanto, está ovulando. A gema ela é ovulada diretamente do ovário e também alguns andrógenos que são responsáveis por algumas coisas fisiológicas na galinha, por coincidência, fazem com que haja esse desenvolvimento da crista. Isso é um marcador aí externo para a gente, fácil da gente observar. Então, essa galinha está com a crista vermelha. E se a gente depois observa aqui mais diretamente aqui os ossos púbicos, a gente apalpa com cuidado e a gente vai perceber que existe aqui um espaçamento de mais ou menos 3 dos meus dedos aqui entre esses ossos púbicos. É o sinal definitivo que essa galinha está botando. Se ela não estivesse botando, esses ossos teriam se estreitado aí, mais ou menos aí numa largura de um dedo da minha mão. Além disso, a canela está bem branquinha, mostrando que os pigmentos aí foram depositados na gema do ovo. No período de crescimento, os frangos devem consumir uma ração balanceada. Mas para isso, você deve entender bem sobre a preparação da ração. Vamos ouvir a especialista. É interessante mostrar para vocês que uma fábrica de ração, na verdade, pode ser uma estrutura simples. Aqui o galpão é grande, porque já existia essa estrutura, mas o que é necessário realmente para a fábrica de ração seria o local para que os ingredientes sejam armazenados, uma balança pequena, né, para pesar ingredientes em menor quantidade, uma balança maior e o misturador, além do moinho, porque a logística normal da fabricação de ração dos produtores é comprar o milho em grão e depois moer na própria propriedade. Isso diminui bastante o custo da ração. Muitas vezes os produtores nos procuram, pequenos produtores, solicitando uma fórmula de ração.
Isso não existe. Na verdade, as fórmulas são personalizadas, elas são adequadas a uma categoria animal, né, a um lote de animais. Por exemplo, em poedeiras comerciais, em galinhas que botam ovos, essa ração é formulada de acordo com a idade da ave, peso corporal, número de ovos produzidos, tamanho do ovo, temperatura ambiente e uma série de outras condições. Então, a fórmula ela tem que ser feita de acordo com a exigência de um grupo de animais. Um produtor pequeno ele pode, então, pedir auxílio de secretarias da Agricultura, Emateres, e solicitar essa fórmula, essas fórmulas, né, que serão necessárias em um especialista em nutrição animal. Aqui nós colocamos para vocês um conjunto de alguns ingredientes para que vocês pudessem visualizar melhor. Importante dizer que eles não são todos obrigatórios uma determinada ração e muitos outros ingredientes podem compor a ração também. Cada ingrediente tem um valor nutricional, existem ingredientes que são mais adequados para algumas espécies do que para as outras espécies, então por isso que na formulação tudo isso é levado em consideração para que todos juntos, né, essa mistura seja adequada a atender às exigências nutricionais dos animais. Para um pequeno e médio produtor, o necessário na verdade para fabricar até uma quantidade expressiva de ração seria a balança, o moinho e um misturador. Aqui nós temos estrutura um pouco maior, que facilita a fabricação de uma quantidade maior de ração, porque o milho ele é jogado aqui nesse compartimento, ele é levado aqui por um elevador chamado elevador de canecas, ali é feito um movimento para a retirada de sujidades, palhas, aí o milho é moído, e ele é estocado nesse silo. E aí a presença dessa balança, que é exclusiva para a pesagem desse ingrediente, também facilita bastante a operação e a logística aí da fábrica de ração, porque daí já é pesada a quantidade específica para a ração que está sendo fabricada e o milho é lançado mecanicamente já ao misturador, se evita o trabalho, né? Se jogar essa grande quantidade desse ingrediente, que é o que nós vamos fazer daqui a pouco com os demais ingredientes. Esse misturador, então, ele funciona, é um sistema bem simples, é um sistema de rosca. Todos os ingredientes que são lançados aqui, eles são levados, então, a esse compartimento e ele fica, então, misturando a quantidade que nós definimos como importante, né, necessária para que essa mistura seja feita de forma homogênea. Em geral, 10 minutos é suficiente para que essa ração esteja já misturada e pronta aí para ser ensacada. E na hora de vender os ovos e os frangos produzidos? Os ovos são de fácil comercialização. Pequenos mercados, mercearias, padarias e confeitarias são potenciais compradores dos ovos produzidos na sua granja. Com o frango acontece a mesma coisa. Os pequenos produtores podem vender os animais ainda vivos para abatedouros, restaurantes, feiras, mercados e mercearias. Olha só quanta coisa bonita tem por aqui. Todos esses produtos vieram da natureza, com a ajudinha extra de mãos habilidosas, é claro. A oferta de matéria-prima é grande e com alguma imaginação é possível criar artigos de moda, objetos de artes e utensílios domésticos maravilhosos. Atualmente, mais de 8 milhões de pessoas vivem de artesanato no Brasil. É uma importante fonte de renda e de expressão cultural. Transformar a fibra de bananeira em artesanato é um bom negócio. A boa qualidade, a cor, o brilho e a textura dos artigos de palha e de fibra de bananeira garante uma boa aceitação no mercado. E o melhor, é uma atividade ecologicamente sustentável. Agora que você já viu o processo de extração da palha da bananeira, veja como aproveitá-la nos trabalhos artesanais.
O artesanato não está restrito a produzir utensílios domésticos e bijuterias. Muitos outros produtos podem ser feitos artesanalmente. As frutas e legumes, por exemplo, podem estragar rapidamente se não forem consumidas a tempo. Mas a utilização de compostas é uma forma de conservar os alimentos. A nossa proposta é mostrar as etapas do processamento artesanal de conservas de legumes. Para isso é necessário que se utilize legumes frescos, tenros, em bom estado de conservação. Nós podemos utilizar pimentão, chuchu, cenoura, pepino, couve-flor e cebolinha. A primeira etapa, então, do processo é a lavagem e a sanitização das hortaliças. Em seguida, imergidas em água clorada, preparada com 100 ppm de cloro livre. A sanitização deve ser realizada com todos os utensílios da produção. A etapa seguinte é com relação ao descascamento e o corte dos vegetais. Deve ser feito com muito cuidado para haver uma perda mínima de polpa nas cascas. Agora está se procedendo o corte dos vegetais. Essa etapa deve ter o corte uniforme para não comprometer a apresentação final do produto. Essa é a etapa do branqueamento, onde os vegetais são colocados em água fervente e deixados por aproximadamente 2 minutos. Após 2 minutos, os vegetais são retirados e imersos em água fria para proceder ao resfriamento. É necessário ainda realizar a higienização dos vidros. Essa é a etapa de preparação da salmoura ácida, onde mistura-se água, vinagre e sal. Essa etapa realiza-se o acondicionamento dos vegetais no interior dos vidros já higienizados. Pode-se utilizar hortaliças de um só tipo ou uma combinação delas. Agora, a salmoura será adicionada ao vidro até a cobertura dos vegetais. É necessário deixar um espaço de aproximadamente 1 centímetro abaixo da tampa. Na exaustão, os vidros são colocados em água fervente para a eliminação de bolhas de ar. Após a exaustão, os vidros serão fechados com tampa metálica já higienizada e imersos em água fervente durante 30 minutos para a realização da pasteurização. Ao final do processo de pasteurização, os vidros devem ser retirados e colocados lentamente numa água morna para proceder ao processo de resfriamento. Deve-se deixar um filete de água correndo para facilitar o resfriamento das embalagens. Para finalizar o processo, as embalagens devem ser secas e rotuladas. Bem, agora as conservas estão prontas, mas lembre-se que a etiqueta deve conter uma série de informações: nome do produto, peso, ingredientes, data de fabricação e validade, nome e endereço do fabricante, número do lote e informação nutricional. Quando o artesão se organiza em associações, cooperativas, por exemplo, encontra suporte para aumentar sua produção, melhorar a qualidade de produtos e aumenta a possibilidade de comercialização. Pense nisso e boa sorte! Esperamos que vocês tenham gostado deste vídeo. O importante é destacar que o que aqui foi falado é apenas o começo, que várias outras informações podem ser obtidas em livros, revistas, em programas de televisão, até na própria internet. O importante é estar sempre procurando a sua oportunidade e a realização dos seus sonhos.
Música